Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos começar a ver sobre o hook useEffect. Nós já vimos que um componente possui um ciclo de vida. Ele é montado, ele é atualizado e ele é desmontado. Se nós quisermos interagir com esse ciclo de vida e, por exemplo, executar um código apenas quando ele é montado, ou apenas quando ele é desmontado, ou apenas quando ele é alterado, nós fazemos isso utilizando esse hook useEffect. Também, dentro dele, nós podemos colocar código que causa os chamados efeitos colaterais, side effects. Então, esse useEffect ele é realmente muito utilizado, ele é fundamental para aplicações de React. Para utilizar ele, basta utilizar useEffect, entre parênteses, nós passamos um ou dois argumentos. Um argumento é obrigatório, que é uma função callback, é uma função que vai ser executada naquele momento do ciclo de vida do componente e, opcionalmente, um outro argumento que é uma array de dependências, onde a gente indica quais as dependências, por exemplo, quais as variáveis de estado que ao serem alteradas vão executar essa função callback. Então, vamos ver isso no código. Nós temos aqui uma aplicação React nova, apenas com um componente app. Esse componente app renderiza o componente counter, e o componente counter é um componente com um contador. Tem um botão, um clique, ele altera o valor do contador e o counter está colocado aqui. Bom, o console log está na função, então como já sabemos, toda vez que nós renderizarmos o componente, toda vez que nós alterarmos o componente, esse console log vai ser executado. Porém, primeiro que esse console log não está no lugar correto. Claro, não há nenhum prejudicial em deixar o console log ali, não vai dar nenhum problema. Porém, o recomendável é tudo que causar efeitos colaterais devem ser colocados ou dentro de um useEffect ou dentro de uma função que é ativada por algum evento. No nosso caso aqui, esse console log está simplesmente fora disso. Então vamos alterar, vamos colocar ele dentro do useEffect, que aí nós vamos ver como utilizar o useEffect. Então aqui nós podemos colocar useEffect, quando der tab já deve ter importado, veja que ele já importou aqui em cima. Se não importar, nós temos que importar, ou então usar react.useEffect, o que a pessoa preferir, e aqui dois argumentos, no caso vamos passar só um por enquanto. Então uma função callback, essa função callback eu posso colocar aqui o console log. Vou salvar e essa função callback vai ser executada em toda a renderização, porque como eu não defini uma array de dependências, ela vai ser executada sempre. Vamos ver isso? Vou apagar aqui, vou dar o reload e veja que toda vez que eu clicar aqui, o componente counter é executado. Mas se a gente quiser que esse efeito somente seja executado no momento da montagem do componente, nós podemos fazer isso no useEffect. Aí nós temos que colocar uma array de dependências e uma array de dependências vazia. Então, quando colocamos uma array vazia aqui, esta função callback só é executada no momento que este componente é montado. Vamos ver agora. Vou apagar, vou dar o reload. Ele foi montado, veja que apareceu aqui embaixo component counter, porém agora eu posso clicar quantas vezes eu quiser, ele está sendo renderizado, está sendo chegando na fase do commit, inclusive, porém o que está dentro do useEffect não é mais executado. Vamos ver aqui um outro exemplo de useEffect. Lembra quando a gente, eu vou comentar esse useEffect, já vou te comentar, mas lembra que nós tínhamos aquele problema que às vezes a gente queria alterar o contador, set counter, e logo que depois dar um console log no counter, ou fazer qualquer coisa com o counter, só que aqui pegava o counter antigo. Vou executar aqui só para a gente lembrar. Reload, vejo que counter 0, eu cliquei, e aqui apareceu 0, enquanto aqui está 1. Por quê? Porque está aparecendo sempre um antigo. Novamente, counter 2 aqui, porém aqui está um antigo. E se eu quiser que algo seja executado logo depois que o contador seja atualizado? Eu posso fazer isso utilizando useEffect. Vou descomentar useEffect e aqui na array de dependências eu vou colocar a variável de estado counter. Agora, toda vez que o counter for atualizado, logo depois useEffect vai ser executado. Então aqui eu posso botar o novo
contador é, e aqui botar o counter, vou salvar, vamos ver que isso vai funcionar. Bom, vou dar um reload, ele vai começar aqui, porque aquele use effect, ele também é executado no momento da montagem do componente, isso não tem como evitar, pelo menos não diretamente, apenas indiretamente. Agora, se eu clicar em counter 1, e aqui embaixo, o novo contador é 1. E apareceu aqui o novo contador é 1, exatamente porque o meu useEffect tem agora a variável counter como dependência. Então, toda vez que o counter for alterado, o que está aqui dentro será executado. Essa foi só a primeira aula de useEffect. Nós vamos utilizar bastante ainda ao longo das próximas aulas.